para você acumular R$ 100.000, às vezes vai demorar muito. A gente demora 7 anos. Só que os próximos R$ 100.000 vai demorar 4 anos. Os próximos 2 anos. Próximos 1 ano. Por quê? A estratégia do Barsi funcionou muito bem para ele por uma série de questões, mas não é o que funciona para 99% das pessoas comuns, né? Nós investidores. Ale, eu vi no seu canal lá um vídeo que você fala que parecer pobre é interessante. Quero que você explique. As pessoas têm que entender que existe só uma forma de se enriquecer, que é ganhar o dinheiro, poupar uma parte desse dinheiro e investir bem esse dinheiro que você poupa. Não existe outra forma. Outra forma é só se você ganhar uma herança ou ganhar na loteria. Ou ganhar de forma errada que não é. Ou roubar, ou ser corrupto, mas uma pessoa normal que quer enriquecer, ela tem que ganhar o seu dinheiro, trabalhar, empreender, trabalhar para alguém, ser servidor público, enfim, fazer uma renda, poupar uma parte dessa renda e investir bem. A maior parte das pessoas se perde justamente nessa fase de poupar uma parte da renda. Porque gasta muito, porque quer ter um carro do ano, quer morar num lugar maior do que poderia, numa casa melhor do que poderia, num bairro melhor do que ela poderia. E por conta disso, ela não poupa nada. Então, ela ganha seu salário, gasta tudo e não vai ter dinheiro para investir. Sem dinheiro para investir, não vai conseguir gerar renda passiva e vai ficar eternamente naquela chamada corrida dos ratos. Você ganha, trabalha para ganhar dinheiro, para pagar a conta, fica zerado, trabalha, paga a conta, fica zerado eternamente. A única forma de você conseguir poupar uma parte da sua renda é viver abaixo das suas possibilidades. E daí a ideia de parecer pobre. A ideia de parecer pobre é que você viva alguns degraus abaixo do que você poderia viver, que é o que eu sempre fiz na minha vida, inclusive. Assim que eu me formei, eu passei no concurso público, fui trabalhar no tribunal, já tinha um salário bom para minha idade, né, superior à média que os meus colegas que foram para a iniciativa privada tinham, porque o serviço público você já entra com salário bom, mas em compensação depois você fica com aquele mesmo salário o resto da vida. Na iniciativa privada, normalmente você começa com um salário bem baixo, mas depois o céu é o limite. Então eu já comecei com salário bom, poderia já ir ter comprado um carro caro, ter ido morar num bairro mais legal? Não, eu quis sempre viver abaixo das minhas possibilidades para poupar dinheiro para investir. E isso fez com que eu conseguisse alcançar a liberdade financeira aos 29 anos. E nem existia a fonte da fortuna, foi só com aquele salário de servidor público vivendo abaixo das minhas possibilidades. Então, essa é a ideia do parecer pobre. Você viver um pouquinho abaixo da sua possibilidade. Né? Não precisa ficar ostentando. Para que ficar trocando de carro toda hora, ter um carro caro demais? Até falo para meus seguidores, eu mencionei nesse vídeo, eu tenho hoje um HB20, poderia ter um carro muito mais caro, um carro de luxo, um carro importado, já caberia no meu patrimônio atual. Mas eu prefiro viver abaixo das minhas possibilidades e investir mais dinheiro. Não quer dizer que algum dia eu não vá comprar o carro de luxo. Eu acho que a gente precisa também usar o dinheiro para ter as coisas que a gente quer, perseguir os nossos sonhos, dar uma boa qualidade de vida para nós mesmos, para nossa família, morar num lugar legal, comprar coisas, fazer viagens, mas tudo a seu tempo. Então, quando você está no começo da vida profissional, poxa, faz uma viagem mais simples, compra um carrinho mais simples, ou nem tenha carro, hoje tem Uber, né? Tá tão mais fácil do que era antigamente, né? More num lugar menor. Depois, com o passar do tempo, conforme você vai aumentando sua renda, seu patrimônio, você vai evoluindo, mas sempre ficando alguns degraus abaixo para seguir investindo e construir a sua renda passiva e a sua liberdade financeira. Réplica de Ricardo. Bom, eu acho que a melhor dica que eu poderia dar para quem está escutando a gente é que, assim, não tem jeito. Você precisa poupar e investir todos os meses. Precisa transformar isso num hábito. Porque não adianta você achar, vou esperar ter muito dinheiro porque aí eu começo a multiplicar ele através dos investimentos. Não, se você tem que começar agora, o tempo joga a seu favor. Mas beleza, no começo é difícil, não vai render tanto assim, não tem tanta motivação. Concordo, o começo é difícil. Mas o futuro ele é muito prazeroso. Né? De repente você vai demorar, sei lá, 5, 6, 7 anos para conseguir um patrimônio que vai te gerar uma renda já suficiente para você ter algum nível de autonomia. Mas depois isso vai se multiplicando muito rápido. Né? A gente tem aquela ideia do milagre dos R$ 100.000.
né? Que é aquela coisa, para você acumular 100 mil reais, às vezes vai demorar muito. De repente demora 7 anos. Só que os próximos 100 mil reais vai demorar 4 anos. Os próximos 2 anos. Os próximos 1 ano. Por quê? Porque você já criou essa máquina. Primeiro você criou o hábito de poupar. Não tem outro jeito. Tem que poupar todos os meses. Aquela Mas a famosa tabela, regra. mesmo que for escrito ali no caderno, mas tem que ter. É a famosa regra do pague-se primeiro. O dinheiro caiu na sua conta, você pega um percentual, seja 10%, 20% ou 30%, quanto você conseguir, e já manda para uma corretora para você começar Gira, né? Pra... a fazer seus investimentos. E o que o Ricardo falou é verdade, cara. Os primeiros R$ 1.000 pode ser difícil. Os primeiros 100 mil reais, difícil. Mas os 200, 300, 400 vão vir muito mais fácil. Porque Muito. você já mudou o hábito no seu dia a dia. E outra coisa, você vai ter os dividendos ali. Se você unir o que o Alexandre falou, de viver um degrau abaixo, aprender que você pode reinvestir esses dividendos, aí é uma bola de neve. Vai chegar num ponto que você vai ter um patrimônio que vai te aposentar, e aí sim você pode começar a ter mais luxos com tranquilidade. Eu costumo falar que é o seguinte, por que eu vou deixar de gastar algo hoje para investir? Pô, mas eu quero comprar um tênis, quero comprar um carro, por que eu não vou fazer isso hoje se eu tenho dinheiro lá na conta? Cara, o único motivo de eu fazer isso é se com esse dinheiro eu ter algo melhor lá no futuro. Exato. Qual que é o conceito do investimento? É você trocar algo hoje por algo melhor lá no futuro. Isso pode ser o seu dinheiro hoje, pode ser o seu tempo. Por que as pessoas fazem faculdade? Por que você estuda? Porque você tem uma profissão. Você gasta o seu tempo, sua energia, em troca de algo melhor que você vai ter no futuro. Muito se falou do Luiz Barsi nos últimos anos, né, na internet e tudo mais. Vocês concordam 100% com a estratégia do Luiz Barsi? Não concordo. A estratégia do Barça é basicamente investir em ações, né? Ele é contra fundos imobiliários, fala que renda fixa é perda fixa. E até a gente tem que entender a história dele, todo o contexto de vida. Ele foi uma pessoa que tinha um conhecimento totalmente fora da média, de investimentos, de Referência não, ações. não maior. Então, de fato, ele conseguiu construir um império, digamos, com o mercado de ações. Também a gente tem que olhar o histórico de crescimento do Brasil ao longo de todas essas décadas, uma série de questões. Naquela época não tinha fundos imobiliários. Não tinha fundos imobiliários, praticamente era nada, outro né? contexto, Investir nos Estados Unidos era impossível. era outro contexto histórico, econômico e tudo mais. Agora, a gente colocar os pés no chão, olhar a realidade de hoje, olhar o investidor comum, né, que está ali trabalhando, tem um salário baixo normalmente, poupa com muito sacrifício uma partezinha da sua renda, quer dar entrada no financiamento habitacional, quer comprar o seu primeiro carro. Esse investidor, ele precisa ter a maior parte da carteira nessa fase de vida em renda fixa, porque não faz sentido ele investir em ações, aí ele vai, na hora que ele acha o imóvel que ele quer comprar, vai dar entrada no financiamento, pode coincidir com o momento em que o mercado se desvalorizou, aí ele vai ter que resgatar aquilo no prejuízo, e às vezes nem vai ter mais o dinheiro suficiente que ele precisava para dar entrada no financiamento, ou para comprar seu imóvel, ou para fazer aquela viagem, ou pagar a faculdade dos filhos. Então, a maior parte da carteira do investidor, principalmente do iniciante, a meu ver, é renda fixa para esses projetos que todo mundo tem, de curto ou médio prazo. E aí, claro, uma outra parte, aí sim, você vai investir pensando a longo prazo, nos fundos imobiliários, que vão pagar os dividendos mensais, que tendem a se valorizar no longo prazo, nas ações, principalmente aquelas boas pagadoras de dividendos, que também vão te pagar ali com alguma regularidade a cada 3 meses, 6 meses, uma vez por ano, seus dividendos, que tendem a se valorizar também mais do que fundos imobiliários ou renda fixa no longo prazo. Investimentos no exterior, porque a gente sabe que o dólar é uma moeda muito mais forte do que o real. Os Estados Unidos é um país muito mais estável, muito mais seguro, muito mais previsível do que o Brasil. Infelizmente, a gente não sabe o que vai acontecer com o real, com a nossa política, com a nossa economia nos próximos anos. E nos Estados Unidos a gente tem uma previsibilidade muito maior. Então, é uma forma de proteger um pouco da carteira. E hoje está muito fácil investir no exterior. Qualquer pessoa abre uma conta no exterior e começa a investir hoje mesmo, faz o câmbio no aplicativo, já começa a investir em dólar. E também pode, inclusive, criar uma carteira para aposentadoria com rendimentos em dólar, com dividendos em dólar. Então, a meu ver, é necessário ter uma diversificação. Para quem está começando, a renda fixa
vai ser a maior parte da carteira, porque a pessoa vai ter esses projetos de prazos mais curtos para realizar, mas ter também os outros investimentos para ter os dividendos caindo na conta, criar essa carteira previdenciária e proteger com investimentos no exterior, né? E a gente tem também as criptomoedas para quem quer correr um pouquinho mais de risco, né? O que eu não indico que seja um percentual grande do patrimônio, tem que ser um percentual bem pequeno. Eu invisto 3% do meu patrimônio apenas em cripto, mas pode trazer uma valorização muito grande e pode fazer sentido para alguns investidores, não todos, é claro, né? Então, a meu ver, a estratégia do Barsi funcionou muito bem para ele por uma série de questões da economia do país, históricas, e dele como pessoa que tinha um conhecimento totalmente fora do normal, mas não é o que funciona para 99% das pessoas comuns, né? Nós, investidores. A gente tem que lembrar que cada investidor ele é único. Então, fica o alerta para quem está assistindo a gente também não copiar ninguém 100%, porque cada um tem seus prazos, suas necessidades e seu perfil de risco, né? Eu acho que é interessante a gente também olhar um pouco, quando a gente olha uma história do Barsi, poxa, ela é motivadora, ela é empolgante, mas ela não precisa ser copiada. Até porque, sei lá, ele começou a investir, não sei, 50 anos atrás, era outro mercado, não existia nem o plano real. Se você quisesse comprar um fundo imobiliário, não existia. Se você quisesse comprar um CDB de banco, talvez nem tivesse acesso, né? Tinha ali, por isso que os antigos gostavam de comprar terreno, né? Tem gente que fala, tem alguns estudos que dizem que se o Barsi começasse naquela época a comprar o S&P 500, que é o índice da Bolsa Americana, ele teria mais dinheiro do que ele tem hoje, porque o dólar subiu tanto, a Bolsa Americana subiu tanto, mas não tinha acesso àquela época, né? Como é que você vai falar? Mas por isso que eu acho que não vale copiar 100%, mas eu acho que ele é um grande exemplo, é motivador, pensamento de longo prazo Sim. e a ideia de dividendos. A ideia dos dividendos eu acho muito legal. Tem um estudo, eu tenho uma teoria que em países emergentes, o investimento em ações de dividendos costuma sempre superar o índice médio, né? Eu peguei um estudo, olhei Brasil, comparando o índice de dividendos, que é o IDIV, contra o Ibovespa. O IDIV ganha de muito, assim, 10, 15 anos. Se a gente pegar o índice do México, o índice da Coreia do Sul, o índice da Turquia, que são países emergentes, ou seja, não é aquele mais desenvolvido do mundo, né? Aquele país médio, digamos assim, deu-se esse nome de país emergente. Em todos esses países, o índice de dividendos costuma superar a média da Bolsa, e superar por muito. A minha teoria é que, normalmente, em países emergentes, essas grandes empresas, as empresas que trazem mais crescimento, mais lucro, elas acabam sendo as mais estruturadas, e vai chegando um momento na Bolsa que você tem uma empresa tão grande que não vale tanto você reinvestir em você mesmo, né? Você já está tão grande, líder de mercado, fluxo de caixa recorrente, que você começa a distribuir dividendos. Então, assim, no Brasil, em qualquer país emergente, eu acho que tem que pensar em dividendos, sim. E aí eu quero trazer para vocês aqui o Banco do Brasil. Quero saber a opinião de vocês. Se é preocupante ser acionista de Banco do Brasil hoje, com um governo de esquerda, no caso, nós temos aí o Lula no poder. É uma ótima pergunta. Eu sempre falo pro pessoal que me acompanha que eu gosto muito do Banco do Brasil, é a maior posição na minha carteira hoje, inclusive, aliás, há muitos anos já é a maior posição na minha carteira. Foi a primeira ação que eu comprei na minha vida, inclusive, investi com o próprio gerente do Banco do Brasil, na época que eu estava começando lá meu primeiro trabalho. Foi legal, né? Porque tem o... Pois é, não, mas foi porque eu pedi, eu estudava, isso lá em 2009, era recém-formado, enfim, ganhando meus primeiros salários, e aí gostava de investimentos, e o Banco do Brasil foi a minha primeira ação, e segue sendo hoje a principal na minha carteira, e me deu muitas alegrias, inclusive ao longo aí desses mais de 10 anos que ele está na minha carteira. Se você olhar a valorização dele nos últimos 10 anos, você vai ver que ele superou todos os indicadores possíveis e imagináveis. Acho que só não superou a Bolsa Americana, mas olhando aqui para Brasil, CDI, Bovespa, IFIX, o Banco do Brasil superou todos os indicadores. Existe um risco, sim, de ser uma sociedade de economia mista, ou seja, metade do banco é do governo federal, a outra metade dos investidores. Então, existe sempre esse risco de interferência política, o que faz, inclusive, com que o Banco do Brasil sempre seja mais descontado em relação aos seus pares, como o Itaú, Bradesco, Santander, principalmente Itaú, que a gente consegue comparar, tem números muito próximos
ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil é sempre mais descontado, principalmente por conta desse risco. Mas, a meu ver, a ingerência, até se a gente olhar historicamente, a ingerência política no Banco do Brasil é muito menor do que outras empresas públicas como a Petrobras. Sim. E isso me traz bastante conforto, bastante segurança. E então mantenho os meus investimentos lá. Agora parei de aportar porque ele teve uma valorização muito forte de um ano para cá, então ele acabou ganhando uma posição até maior do que o ideal na minha carteira de ações. Parei de aportar momentaneamente por conta disso, mas eu gosto bastante. É um ótimo pagador de dividendos, inclusive entrega um ROI muito bom. E ele tem também alguns fatores que só ele tem, de, por exemplo, concentrar uma grande parte dos pagamentos aos servidores públicos federais. Então, ele tem o agro também, ele é um grande distribuidor, emprestador de recursos para o agronegócio, distribuidor do Plano Safra, enfim. Então, ele tem algumas características únicas que só ele tem e que trazem bastante segurança e previsibilidade. Não, eu concordo. Eu acho que, assim, eu particularmente me incomoda um pouco as ações que podem ter algum tipo de interferência pública, né? Não é o que mais me agrada, mas, como o Alexandre bem disse, o Banco do Brasil performando super bem todas as gestões em 10 anos, né? Superou a Dilma, Superou todo mundo. superou o Lula, o Bolsonaro, todo mundo. Eu acho que é até legal a gente falar isso, né? Porque às vezes, como bem o Alexandre disse, fica descontado. O Banco do Brasil é muito mais descontado do que outros bancos, porque tem sempre esse risco. Mas aí, como que foi o desempenho nos últimos 2 anos, por exemplo, que está no governo Lula? Subiu, né? Subiu. Então, às vezes, cai no boato e sobe no fato, né? Então, todo mundo fica com medo, vende, fica barato e às vezes foi uma oportunidade. Óbvio que olhando agora para trás é fácil tomar uma decisão, né? Como é que chama? Bola de cristal. Exatamente, mas acho que fica uma lição, né? Às vezes muita gente fala, né? Dinheiro não tem ideologia, né? Às vezes você tá com certo medo que de repente não precisava, né? Até vamos falar um pouquinho do setor bancário. Vocês acham que acabou o risco dos grandes bancos? Digo, quem são os riscos? Né? Eu costumo falar que os grandes bancos são que nem grandes navios que navegaram em mares muito tranquilos nos últimos anos. Porém, a gente teve alguns barquinhos ali que entraram no jogo e começaram a trazer alguns prejuízos para esses grandes bancos, que foi Nubank, Banco Inter, XP, BTG. Qual o grau de risco que eles continuam trazendo para os grandes bancos? Vocês acham que os grandes bancos conseguiram se adaptar ao jogo ou não? Ainda continuam com problemas? Eu acho que alguns grandes bancos se adaptaram bem. O Itaú, creio que é o melhor exemplo de um banco grande que conseguiu se adaptar. Correu atrás ali, né? Correu atrás a todas essas inovações, concorrentes que vieram com a abordagem nova do digital, do sem tarifas. E o Itaú conseguiu correr atrás bem rápido. E lucrou com isso. Lucrou com isso, com a XP, bem lembrado, com a Avenue agora também, né? E então é um banco que a gente vê que ele está bem atento ao que está acontecendo e conseguiu se reinventar rápido. O Banco do Brasil, numa escala bem menor, né? Mas o Banco do Brasil tem aquelas outras vantagens que eu tinha comentado, de ter uma grande folha de pagamentos, ter o agro, mas ele também conseguiu até que entrar, na meu ver, numa escala menor do que o Itaú, mas se adaptou bem também. Outros, acredito que perderam um pouco o bonde, como o caso do Bradesco. O Bradesco não conseguiu se atualizar tanto. Teve algumas iniciativas não muito bem sucedidas, lançou uma conta digital que não deu certo, o Bit, se não me engano era Bit o nome, não durou muito tempo. E o Ágora, né? A Ágora corretora, mas ele lançou uma conta digital, até fiz vídeo no canal anos atrás quando eles lançaram, Nexus, mas... Não era Nexus? Não, era uma outra do Bradesco mesmo, que eles lançaram, mas não deu certo, então... Não deu certo, a gente não lembra. Nem lembro. Que a gente não lembra o nome, exatamente. E o Bradesco, então, ele tá um pouco mais atrasado, a meu ver. Outros desafios ali que fizeram, inclusive, com que a ação se desvalorizasse consideravelmente. Aí agora deu uma recuperada, né? Mas sofreu uma desvalorização considerável. O Santander que você nem citou, né? Porque também isso aí tá pior ainda. Também, a meu ver, é um banco que não conseguiu se adaptar também. Mas, de qualquer forma, eu não acho que esses
bancos tenham qualquer risco de falir. Não, Muito grande. são muito Mesmo assim, grandes são muito e grandes. ganham muito dinheiro, principalmente com crédito, que é onde o banco mais ganha dinheiro. O Itaú e o Banco do Brasil ainda conseguiram superar os seus lucros anteriores, né? Eu acho que o problema ficou no Bradesco aí, né, Ricardo? O problema ficou no Bradesco, mas eu acho que ele é muito grande, eu acho que ele se recupera. Você acha que é uma oportunidade de investir nas ações do Brasil? Que caiu bastante. Eu acho que caiu bastante. Eu acho que no curtíssimo prazo ainda tem desafio. Mas eu acho que é uma instituição muito sólida, eu acho que volta. Né? Uma nova direção, uma nova Sim, administração. Tudo, né? já tá Mudaram de melhorando. por CEO, né? Eu acho que negócio de banco no Brasil é muito rentável. Então, assim, tem um baita de um diferencial competitivo, você ser um Bradesco hoje, ou ser um Itaú, um Banco do Brasil, ou um Santander. Né? É um business muito bom. Então, assim, chegou o Nubank, chegou o Banco Inter, ganhando espaço, trazendo lucratividade. Beleza, foi um baita de um case de sucesso. Mas os bancões continuam grandes e continuam lucrativos. E vocês acham que os grandes bancos gostam de nós? Nossa, influenciadores da educação financeira? Gosto. Será que gostam, gente? Por favor, gostem da gente. A gente fala bastante dos bancos digitais, né? Essa é uma grande verdade, porque realmente eles trouxeram muita inovação. Então, C6 Bank, Inter, Nubank, são bancos que realmente revolucionaram, tarifa zero, investimentos com grau de rentabilidade maior do que dos grandes bancos. A gente lembrar até Sofisa Direto, com CDB de 110%, Daicoval também, que é um banco menor, oferecendo um CDB de 110%, que nenhum bancão oferece um CDB de liquidez diária a 110% do CDI, né? Então, esses bancos menores trouxeram novidades para o mercado e eles nem roubaram tantos clientes, se a gente for pensar nos bancos grandes, porque, na verdade, eles colocaram muita gente que não tinha conta em banco, que estava fora do sistema bancário, trouxeram para o sistema bancário. Então, eles agregaram valor para o sistema bancário como um todo. Claro, tiraram alguns clientes dos bancões, mas até conversando com as pessoas, eu vejo que muita gente que já tinha conta em banco grande continua com a sua conta no banco grande. Até abriu uma conta no Nubank, às vezes no C6 ali para o dia a dia, mas muitas vezes deixa o grosso dos investimentos no banco grande porque ainda acha mais seguro, mais estável, porque tem a agência física, aquele pensamento, mas se tudo der errado, se eu precisar de alguma coisa, tem a agência lá perto da minha casa, Já tem crédito. o meu gerente, tem o crédito. Então, acho que os bancos digitais foram muito benéficos. Eles não tiraram lucro, não tiraram clientes dos bancos grandes. Pelo contrário, trouxeram muita gente que não tinha acesso aos bancos